Manuel Ferreira Neto, Marcelina Maria da Costa, Joana Fernandes Costa, Raimunda Nonata Fernandes Costa, Gesi Alves Dantas, Isabel Elias, Marcelino Martins do Nascimento, Wigner Derbegman Neres Ramos, 5 anos, Maria das Graças Neres Ramos, 16 anos, Eliette Barbosa de Lima Dantas, 5 anos, Zacarias Alves Pereira, 12 anos, Raimunda Bezerra da Silva, Francisco Neres de Freitas Júnior, 2 anos, Alain Batista, 2 anos e 6 meses, Daniela Patrícia Silva Silveira, 7 meses, Maria Tertulina de Jesus. Francisco Pereira de Lima Sobrinho, Francisca Antônia Pereira de Lima. Pela saúde de Maria Luísa Leandro de Lima, Manuel Germano e Jaércio Costa. Tenham todos uma santa missa. Deus é amor, arrisquemos viver por amor. Deus é amor, Ele afasta o medo. Deus é amor, arrisquemos viver por amor. Deus é amor, Ele afasta o medo. Deus é amor, arrisquemos viver por amor. Deus é amor, Ele afasta o medo. Deus é amor, arrisquemos viver por amor. Deus é amor, Ele afasta o medo. Deus é amor, arrisquemos viver por amor. Deus é amor, Ele afasta o medo.
ressuscitou pelo amor de Deus. Canta, meu povo, canta o louvor de teu Deus, que se fez homem e por nós morreu, e ressuscitou pelo amor dos seus. Somos a nação santa e o povo eleito, o sacerdócio real. Deus nos chamou das trevas a sua luz imortal. Canta, meu povo, canta o louvor de teu Deus, que se fez homem e por nós morreu, e ressuscitou pelo amor dos seus. Nós somos transportados da morte à vida, pelo amor dos irmãos. Vamos amar até nossos inimigos, é a lei dos cristãos. Canta, meu povo, canta o louvor de teu Deus, que se fez homem e por nós morreu, que ressuscitou pelo amor dos seus. Senhor Jesus, já não sou mais eu que vivo, tu vives em mim. O meu desejo é um dia ver tua face, na glória sem fim. Canta, meu povo, canta o louvor de teu Deus, que se fez homem e por nós morreu, que ressuscitou pelo amor dos seus. Somos a nação santa e o povo eleito, o sacerdócio real. Deus nos chamou das trevas a sua luz imortal. Canta, meu povo, canta o louvor de teu Deus, que se fez homem e por nós morreu, que ressuscitou pelo amor dos seus. Nós somos transportados da morte à vida, pelo amor dos irmãos. Vamos amar até nossos inimigos, é a lei do cristão. Canta, meu povo, canta o louvor de teu Deus, que se fez homem e por nós morreu, que ressuscitou pelo amor dos seus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amada família, com alegria nos encontramos para celebrarmos juntos a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Por caminhos diferentes, os dois uniram a Igreja na mesma fé, na certeza do Cristo ressuscitado, que é a grande marca daquilo que nós cremos. Para celebrarmos este santo mistério, reconheçamos os nossos pecados e peçamos de Deus a sua misericórdia. Vamos baixar um pouco a nossa vista, um breve silêncio em nosso coração. A Deus nós pedimos o seu perdão. Cantemos juntos a misericórdia do Pai. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores,
junto do Pai. Tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e um dia nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, vos bendizemos, vos adoramos, vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Salvai sois o Santo, salvai no Senhor, salvai no Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Amém, 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 amém. Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a santa alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo, dai à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram os fundamentos da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. É uma luz tua palavra, é uma luz pra mim, Senhor. Brilha esta luz, tua palavra, brilha esta luz em mim, Senhor. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Era o dia dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados presos com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou e disse: Levanta-te depressa. As correntes caíram-lhes das mãos. O anjo continuou: Coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhes disse: Põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia
que era a realidade do que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram e caminharam por uma rua, e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Prova e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças.
Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-las. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizeis os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isto, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligardes na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligardes na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Como o Padre Isaías dizia no início da celebração, hoje nós celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo. Nós costumamos dizer que Pedro e Paulo são verdadeiras colunas para a nossa fé, testemunhas para cada um de nós. Pedro e Paulo, que são dois apóstolos de Jesus que se parecem, mas ao mesmo tempo que se parecem, também são diferentes na forma de agir, de ser e de testemunhar também a sua fé. Basta olhar a figura de Pedro. Pedro, que foi um dos primeiros a ser chamado por Jesus, que tinha já sua vida pré-estabelecida, sua profissão, já caminhava, já seguia a fé daquele tempo,
mas encontrando-se com Jesus, escuta um chamado que, de certo modo, desmonta um pouco a sua vida e coloca em caminho de seguimento a esse mesmo Jesus que o chamava. Não diferente também de Paulo, que também vivia a sua vida, que seguia a sua fé, que era um fiel praticante da lei e que, de certo modo, também até tinha raiva de quem se dizia ser cristão e por muito tempo perseguiu todos aqueles que testemunhavam a fé em Jesus Cristo. Mas assim como Pedro, em determinado momento da sua vida, ele escuta um chamado. A caminho de Damasco, indo em uma de suas viagens, ele encontra-se com Jesus, não um encontro físico, diferente como foi o encontro de Pedro, e aquele encontro desmonta também a sua vida e o transforma de um perseguidor a um seguidor de Jesus Cristo. É bonito olhar para a figura desses dois homens, olhando não só para aquilo que há de nobre, mas também aquilo que há de simples na vida deles. Porque olhando para a simplicidade da vida desses homens, talvez nós conseguimos olhar e contemplar como a vida deles por muitas vezes se parece com a nossa. Pedro, que de fato hoje no Evangelho é encontrado por Jesus e entregue a ele as chaves dos céus. Mas é o mesmo Pedro que na última ceia Jesus olha para ele e vai dizer: por 3 vezes, Pedro, tu me negarás. E assim acontece. 3 vezes Pedro nega, por medo, talvez por preocupação, talvez por uma angústia que nós não sabemos ou nunca entenderemos, mas que muitas vezes a nossa vida se parece com aquele homem, que por muitas vezes também pelo medo, pela angústia, pela falta de coragem, nós negamos na nossa forma de ser esse Deus que se faz presente sempre no nosso cotidiano. Paulo, que é aquele que vive a fé da época, que testemunha em tudo e por testemunhar e por viver a sua fé, condenava e perseguia os cristãos. Quantos de nós perseguimos a outros que não pensam como nós pensamos, que não caminham conforme nós caminhamos, que não tem como verdade aquilo que nós acreditamos que é verdade? Ou seja, na nossa vida, na nossa caminhada, por muitas vezes nós nos parecemos com Pedro e nos parecemos também com Paulo. Talvez o convite da liturgia de hoje seja a não só nos parecermos nesses pequenos pontos que muitas vezes nos distancia de Deus, mas o convite seja a nos parecermos com aquilo que nos aproxima de Deus. Nos parecermos com a coragem que hoje nós encontramos desse homem que recebe as chaves do céu, com a coragem desse homem que já estava muito próximo da sua morte e ainda assim confia nesse Deus que sempre se fez presente em sua vida. Nós somos convidados a olhar para a vida de Pedro e Paulo e encontrar na vida dele aquilo que se assemelha a nós, mas encontrar também aqueles caminhos e aqueles exemplos que nós precisamos aprender e pouco por vez colocar em prática esses ensinamentos. A primeira leitura de hoje, retirada do livro dos Atos dos Apóstolos, o livro dos Atos dos Apóstolos é um livro que mostra a vida das primeiras comunidades. E aqui nós encontramos um trecho muito bonito, onde Pedro estava preso. Aqui Jesus já tinha morrido, já tinha subido aos céus, e eles estavam ali com muita coragem, testemunhando a fé, levando a fé a todos os lugares do mundo, e por levarem a fé, por testemunharem a fé, eles eram perseguidos. E aqui é bonito da gente ver. Aquele homem que antes negou 3 vezes, agora ele tem a coragem de testemunhar. Ele tem a coragem de, mesmo preso, não desistir da sua fé. Mesmo podendo sofrer a morte, ele não desiste de testemunhar a sua fé. Talvez seja esse o primeiro ensinamento que nós precisamos aprender. Apesar da perseguição, apesar da dor, apesar de qualquer coisa, nós precisamos nos mantermos firmes na fé. Nós precisamos nos mantermos encorajados.
nada nem ninguém pode nos roubar o brilho do nosso olhar de acreditar que Deus caminha conosco. Que esse Jesus que um dia deu a sua vida por amor a cada um de nós, nunca soltará a nossa mão, nunca nos deixará desamparados. Pelo contrário, nos momentos de dor, nos momentos de perseguição, Ele envia sempre o mensageiro. Ele envia sempre os seus anjos. E é o que nós encontramos na primeira leitura de hoje. Pedro, estando preso por conta da perseguição dos judeus, ele encontra-se em um momento em que o anjo, ou seja, o mensageiro de Deus, vai ao seu encontro para libertar. E é bonito de ver. Pedro talvez aqui nem entendesse o que estava acontecendo. Não sabia se estava acordado ou se estava sonhando. Mas ele obedece tudo que aquele homem, que aquele anjo, que o mensageiro de Deus pedia. Isso, de fato, nos mostra um homem de coragem. Um homem que acredita. Um homem que confia na vontade e nas palavras de Deus. Aquele homem que negou, hoje é libertado. Libertado não simplesmente daquelas amarras, daquela prisão, mas libertado talvez de todos os medos que o aprisionava. Libertado talvez de todas as correntes que o fazia não confiar plenamente em Deus. Deus é esse que vai ao nosso encontro e nos liberta das nossas prisões, nos liberta das nossas amarras, nos liberta dos nossos medos, dos nossos cativeiros, de tudo aquilo que nos impede de manter a nossa confiança viva e sempre acesa nesse mesmo Deus. É esse Deus que nos quer ver livres para seguir os seus passos, para professar a sua fé, para ser de fato autênticos implantadores do reino de Deus, aqui e agora. De outro lado, nós encontramos a segunda leitura. Um trecho também muito bonito, retirado da carta de São Paulo a Timóteo. Paulo escreve a essa outra pessoa dizendo que já fez tudo que estava ao seu alcance, que estava iminente de morte, já sabia que a morte se aproximava, mas o mais bonito de ver em Paulo é a serenidade. Mesmo sabendo que a morte já se aproximava, ele mantém o seu coração sereno. Só um homem que sabe que fez tudo o que podia, que seguiu todos os mandamentos de Deus, que colocou em prática todos os pedidos do Senhor em sua vida, é que tem uma vida entregue de forma tão calma, tão plena, tão pacificada. Porque ele sabia, como o próprio Paulo vai dizer, combati o bom combate, abracei a fé, fiz tudo que estava ao meu alcance. E vendo a morte se aproximando da sua vida, ele vai dizer, mas o Senhor está comigo. Talvez Paulo seja essa pessoa que também nos inspira, que também nos ensina a manter a nossa fé sempre firme, a nossa fé sempre plena nesse Deus que não nos abandona, nesse Deus que toma a nossa mão, que nos chama a seguir, que nos capacita a viver esse seguimento e que acompanha os nossos passos em todos os momentos, seja no início, seja no fim. É aquele que sempre nos abraça. É esse Deus que um dia fez com que Paulo deixasse de ser perseguidor e passasse a ser seguidor. É esse Deus que, assim como chamou Paulo ao seguir, nos chama a cada um de nós a manter o nosso coração firme nessa esperança, a manter os nossos passos sempre em prontidão para seguir, a ter uma fé que sempre acredita que se Ele chama, Ele capacita, Ele acompanha. E aí nós precisamos cantar como o salmista cantava. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Seja o temor da perseguição, seja o temor de estar sozinho, seja o temor da falta de fé, seja o temor da preocupação de não ser perdoado, de todos os temores o Senhor me livrou. Que essa seja de fato a resposta dos nossos corações.
que nós possamos de fato cantar como o salmista cantava, dizendo que o Senhor nos livra de todos os temores, porque Ele caminha conosco, porque Ele toma a nossa mão e não nos desampara. E é bonito ver o Evangelho de hoje. O trecho que nós ouvimos está no capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Mas esse mesmo trecho, conhecido como o trecho da profissão de fé de Pedro, ele está presente em todos os outros 3 evangelhos, sobretudo nos evangelhos sinóticos, os evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas. O trecho que traz mais detalhes dentre os 3 evangelhos sinóticos é esse de Mateus que nós acabamos de ouvir. O primeiro detalhe importante desse evangelho é onde acontece, o cenário que se passa, esse momento que nós acabamos de ouvir no evangelho. O evangelista vai dizer geograficamente aonde estava localizado. Eles estavam em Cesareia de Filipe. Esse detalhe no evangelho ele se faz importante porque geograficamente essa cidade, como o próprio nome vai dizer, era um lugar onde se cultuava o culto ao imperador. Eles tinham não o imperador como um rei, mas como um deus. Ali naquela região, o próprio nome já faz referência a César, porque eles homenageavam e cultuavam a César como de fato um deus. E é interessante, chegando nesse lugar, de forma específica, Jesus vai perguntar aos seus discípulos: quem dizeis os homens ser o Filho do Homem? Aqui ele não está fazendo uma pesquisa sobre a sua popularidade, se sabiam quem era ou não. Aqui a pergunta é de fato para entender se os discípulos não só ouviam o que diziam sobre ele, mas se tinham feito de fato a experiência de estar próximo e de experimentar a graça que estava sendo derramada na vida deles. E aí os discípulos vão responder. Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros qualquer um dos profetas. E aí ele faz a pergunta mais importante: e vós, quem dizeis que eu sou? Imaginem que se hoje Jesus perguntasse a cada um de nós, assim como perguntou aos seus discípulos, se fosse a nós que ele estivesse perguntando, qual seria a nossa resposta? Será que nós, assim como Pedro, responderíamos essa pergunta de forma tão bonita, de forma tão intensa, onde Jesus faz um elogio muito bonito? A resposta dele não foi revelada por um outro homem, mas a resposta dele foi revelada pelo próprio Deus. Ou seja, ele não só caminhava com Jesus, mas ele experimentava a graça que era manifestada à sua frente. Se essa pergunta fosse feita a nós, qual seria a nossa resposta? Será que nós continuaríamos a dizer o que os homens diziam? Ou será que nós já teríamos a oportunidade de responder, tendo Deus revelado a nós, aos nossos corações, a verdadeira identidade do seu Filho? Isso deve ser uma reflexão intensa. Quem é Deus para mim? Quem é Jesus Cristo para mim? É aquele que eu vou só nos momentos que eu preciso? É aquele que escuta os meus pedidos? É aquele que entende as minhas necessidades? É aquele que eu faço a experiência de caminhar todos os dias? É aquele que vem ao meu encontro? É aquele que eu sinto de fato que me ama, que eu correspondo também o seu amor? Quem é o meu Deus? Quem é esse Messias, esse Jesus que nós falamos tanto? Será que nós de fato já fizemos um encontro autêntico, verdadeiro, real com esse Cristo Jesus? E é bonito ver a profissão feita por Pedro: tu és o Messias, o Filho de Deus. E aí Jesus, olhando para ele, vai dizer: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que torna Pedro importante como uma pedra, como uma rocha, como um alicerce para a fé, é a profissão da própria fé. Se nós queremos também ser pedras, rochas firmes na igreja, nós precisamos aprender com Pedro a professar a nossa fé, a viver de forma autêntica essa fé,
a viver de forma sólida essa fé, a experimentarmos esse encontro e deixar que esse encontro modifique as nossas vidas diariamente. Nós precisamos aprender com Pedro a ser firmes nessa fé e deixar que a fé, que é um dom, seja dado a nós todos os dias, dado pelo próprio Deus. Pedir a Ele que sempre reacenda em nós a chama da fé, que seja sempre presente na nossa vida essa fé que é dom, que é graça e que nós precisamos experimentar todos os dias da nossa vida. E é interessante ver, depois de professar a fé, depois de Jesus dizer que a Ele entregará as chaves, que Ele será pedra firme, rocha autêntica da fé, Ele vai dizer que tudo aquilo que Ele ligar na terra será ligado no céu. Tudo aquilo que Ele desligar na terra será desligado no céu. Aqui fazendo uma referência firme, certa, concreta da nossa igreja. A igreja que todos nós professamos a nossa fé não é uma criação de um homem, não foi criação da mente humana, mas foi a criação de Deus. É Deus quem cria. E é exatamente por sermos obra e criação de Deus que nós estamos passando por tantos anos, por tantos séculos, para dizer: é Deus que cria, é Deus que sustenta, é Deus que capacita. É Deus que nos chama a ser rochas firmes dessa igreja para continuarmos a sua missão, para continuarmos a sua obra. Que nós possamos, de fato, iluminados por esta palavra, iluminados por essa Eucaristia, ser sempre no mundo sinal dessa igreja, ser sempre no mundo sinal da presença concreta de Deus, ser sempre no mundo sinal da fé, pedras vivas, que de fato professam uma fé e que pede todos os dias a graça dessa fé para ser instrumento dela a tantas outras pessoas que cruzem a nossa vida, que cruzem os nossos passos e nós possamos ser imagens desse Cristo Jesus em todos os lugares. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Confiantes no Deus que rege os nossos corações, apresentemos nossas preces, nossos pedidos. A cada prece, rezemos. Ó Pai Santo, fazei-nos crescer na unidade. Ó Pai Santo, fazei-nos crescer na unidade. Sucessor de São Pedro, o Bispo de Roma preside na caridade a todas as igrejas. Peçamos pelo nosso Papa Leão XIV e pela comunidade cristã de Roma, para que proclamem com a sua vida a fé no Filho de Deus. Rezemos. Ó Pai Santo, fazei-nos crescer na unidade. Em comunhão com Roma, o Bispo é o princípio visível de unidade da igreja local. Intercedamos pelo Bispo Francisco de Sales e pelos presbíteros e diáconos de nossa diocese, para que exerçam-se serviço ao povo de Deus com responsabilidade. Rezemos. Ó Pai Santo, fazei-nos crescer na unidade. Consagrados por um só batismo, compartilhamos a fé no Senhor Jesus com todos os cristãos. Rezemos por nós
e por nossos irmãos e irmãs de outras igrejas e comunidades eclesiais, para que caminhemos em direção à plena unidade. Rezemos. Ó Pai Santo, fazei-nos crescer na unidade. Peregrina na história, a Igreja traz o tesouro da vida em vasos de barro. Oremos pelas pessoas que foram feridas dentro de nossas comunidades, para que encontrem a paz, a cura e a justiça. Rezemos. Ó Pai Santo, fazei-nos crescer na unidade. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs, idosos e enfermos, para que encontrem no amor de Deus a esperança e a cura da alma. Rezemos. Ó Pai Santo, fazei-nos crescer na unidade. Oremos por todas as comunidades que hoje participam dessa celebração festiva, para que sua generosa partilha em prol das obras sociais e humanitárias do óbolo de São Pedro gere frutos de vida e evangelização. Rezemos. Ó Pai Santo, fazei-nos crescer na unidade. Tudo isto nós vos pedimos, Pai de bondade, em nome de teu Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Esta oferta que nós iremos realizar hoje é destinado ao óbolo de São Pedro, né? A palavra óbolo vem do latim, quer dizer pequeno valor. Então este nosso pequeno valor é destinado a Roma, aonde o Papa reúne todos esses valores, né, do mundo todo, todas as missas que é celebrada hoje, e ali é destinado às obras de caridade. A gente viu o que aconteceu nos últimos dias na Venezuela, né? Uma tragédia, uma tristeza. E o Papa, na mesma hora, já destinou uma quantidade para a assistência das vítimas e para aqueles mais necessitados. Então este nosso pequeno valor, com certeza, chegará a alguém que não tem nada, a alguém que necessita da nossa ajuda. Então, de coração aberto, possamos ofertar neste altar o nosso dom, o nosso coração, a nossa casa. Cantemos. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Vem a espada, o perigo, vem os erros do meu irmão, vem uma das criaturas, vem a condenação. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a vida, nem a morte, a tristeza ou a aflição, nem o passado, nem o presente, o futuro, nem opressão. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós?
amada família, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. A oração de vossos apóstolos, Senhor, acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, e volva para vós o nosso coração ao celebrarmos este sacrifício. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Hoje, vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a confessar a fé em Cristo, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor da fé, iluminou as profundezas do mistério e anunciou o evangelho a todas as nações. Assim, por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra a mesma veneração. Por isso, com todos os anjos e santos, nós vos louvamos sem cessar e cantamos a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, suplicantes vos rogamos e vos pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis estes dons, estas oferendas, este sacrifício puro e santo, que oferecemos antes de tudo pela vossa Igreja, santa e católica. Concedei-lhes paz e proteção, unindo-a num só corpo e a governando-a por toda a terra, em comunhão com o vosso servo, o Papa Leão, o nosso Bispo Francisco de Sales e todos os que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. Abençoai nossa oferenda ao Senhor. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação dos vossos servos. Por eles nós vos oferecemos, e também eles vos oferecem este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o glorioso dia em que o Senhor Jesus venceu a morte e nos tornou participantes da sua vida imortal. Veneramos, em primeiro lugar, a memória da Mãe do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa e sempre Virgem Maria.
e de seu esposo São José, e também dos santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu, Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Por Cristo nosso Senhor. Em comunhão com os vossos santos vos louvamos. Aceitai, ó Pai, com bondade, a oblação dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar, abençoar e santificar estas oferendas. Recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos, elevou os olhos ao céu, a vós, ó Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é, o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno, esta oferta, como recebestes os dons do justo Abel, o sacrifício do nosso patriarca Abraão e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença no altar do céu, pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. Mateus Henrique, Wigna Begna Neres Ramos, Daniela Patrícia e Marília Júlia Bessa, que nos precederam como sinal da fé e dormem o sono da paz. A eles e a todos os que descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz. Concedei-nos, ó Senhor, a luz eterna.
e a todos nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcília, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília e Anastácia, e todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor. Por ele não cessais de criar, santificar, vivificar, abençoar estes dons, distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas se a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, igualada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Publicai em toda a terra os prodígios do Senhor, reuniu seu povo amado para o canto do louvor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro.
firme da Igreja do Senhor. Toda a Igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Bendizei, louvai por Paulo pelo empenho na missão, e o seu zelo do Evangelho leva ao mundo a salvação. Toda a Igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Alegrai-vos neste dia que o martírio iluminou, o triunfo destes santos nos confirme no amor. Toda a Igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Publicai em toda a terra os prodígios do Senhor, reunir seu povo amado para o canto do louvor. Toda a Igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Bendizei, louvai por Pedro pela fé que professou, essa fé é a rocha firme da Igreja do Senhor. Toda a Igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Bendizei, louvai por Paulo pelo empenho na missão, o seu zelo do Evangelho leva ao mundo a salvação. Toda a Igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Alegrai-vos neste dia que o martírio iluminou, o triunfo destes santos nos confirme no amor. Toda a Igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Publicai em toda a terra os prodígios do Senhor, reuniu seu povo amado para o canto do louvor. Toda a Igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Bendizei, louvai por Pedro pela fé que professou, esta fé é a rocha firme da Igreja do Senhor. Toda a Igreja unida
que seguiram a Cristo por primeiro. Tente zelo vai por Paulo pelo empenho na missão. O seu zelo no Evangelho leva o mundo à salvação. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Alegrai-vos neste dia que o martírio iluminou, o triunfo destes santos nos confirme no amor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Oremos. Refeitos por este sacramento, concedei-me, Senhor, viver de tal modo na vossa igreja, que perseverando na fração do pão e no ensinamento dos apóstolos, enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos sentar para os nossos avisos. Então, quem for assinante da liturgia diária pode passar aqui no final da missa e procurar a Kécia e receber as suas liturgias, tá bom? Já estamos se aproximando, né, do próximo sábado, se Deus quiser, que nós teremos o nosso... Isso, muito bem. Está vendo que o povo está animado. Edilma, será que a Darquinha vai vir para esse arraiar, Edilma? Tomara que venha, né? Que esse povo aqui todinho vai estar, né? E a gente está terminando aqui de preparar este nosso espaço para melhor acolher a todos vocês, né? Que participam da Santa Missa, da vivência espiritual, como também para as nossas pastorais. Hoje a gente vai tendo um espaço um pouco mais limitado, graças a Deus, né? Sinal que a nossa comunidade cresce. Temos dia que aqui a gente procura um lugar para fazer uma reunião, né? E graças a Deus todo o espaço já está ocupado. É sinal que estamos, de fato, sendo povo fecundo de Deus nesta nossa comunidade. Tá certo? Então, com a graça de Deus, estamos concluindo. Recebemos uma boa doação, uma generosa doação da empresa Estrela, né? Intertravados, pré-moldados, né? Assim, Wilson? Fizeram esta boa doação e a gente complementou com o que faltou. Nos próximos dias nós vamos dar início ao fechamento da parte lá de trás, dos fundos da nossa igreja, né? Fazer aquele paredão. São quantos metros quadrados, Wilson, lá atrás? 180 metros quadrados, né? Um paredão que nós iremos levantar, já deixando pronto para receber também a estrutura do telhado. Aí uma outra parte que a gente vai já chegar lá, tá certo? Tenha calma que a gente chega nesta parte do telhado central, da nave central da nossa igreja. Combinado? Mas para a gente chegar lá, a gente precisa que vocês venham para o arraiar. Não só vir, mas também vender os bilhetes. Quem está com os bilhetes aqui, levante as mãos. Quem já vendeu todos os bilhetes? Já vendeu tudinho? Muito bem. Quem ainda não vendeu? Ô, coisa boa. Douglas, traga aí os bilhetes. Já sei que todo mundo já vendeu. Agora vamos vender mais. Chega, Miqueias, para Miqueias ajudar a distribuir. Quem não recebeu, olha que já estão querendo aqui. Ô, bênção de Deus. Dê tudinho. Você quer? Douglas, pode fazer mais, viu? Pelo que eu estou vendo aqui, ó, o povo aqui, ó. Vai entregando desse lado, eu vou desse lado aqui. Começar de trás para frente. Pedro, você já recebeu o seu, Marandresa, Pedro? Já? Olha, João vai entregar a namorada dele. Bem. A senhora. Ainda tá vendendo?
Aproveita para vender esse povo bonitão. E já pegou o seu? Entrega aqui aí, velho. Aí, muito bem. Aqui, quem quer já pegou, não foi? Vocês já pegaram? Muito bem. Olha o seu, muito bem. Yasmin, não olhe para lá não, Yasmin, que eu estou vendo você daqui. Já pegou o seu? Muito bem. Presta conta aqui na igreja, viu? Bom, já pegaram de vocês? Muito bem, ô povo bom. Esse casal bonitão aí também? Muito bem, vendo tudinho. E esse casal bonito aqui? Muito bem, vendo. Já pegaram de vocês? Muito bem, passaram para aquelas meninas bonitas. Isso, vocês já pegaram? Já venderam? O povo aí fazendo de conta que não está escutando, já pegaram? Muito bem, garoto, você é 10. E aquela princesa também quer vender? Olha ali. Isso, muito bem. Vocês já pegaram? Vocês? Coisa boa. Já pegaram? Já pegou o seu para vender? Quer vender? Já. Olha lá, passa aqui aquele casal. Isso aí é filmando de lei. Casal do coração. Já venderam de vocês? Eu acho que o Padre Miquel já terminou de entregar. Olha, eu vou passar vergonha. Olha aí, muito bem. Aqui, quem quer? Já venderam? Quem mais? Oi. Olha o seu. Isso, muito bem. Leve para sua mãe vender. Ela queria vender os bilhetes. Já pegou o seu, já? Esse povo aqui. Tem 2 ali, papai. Muito bem. Quer não, mulher? Assim, pelo amor de Deus. Faça satisfeito com esse prato, não. Quem mais aqui quer? Muito bem, cara. Tá acabando. Mais alguém? Muito bem. Já pegou o seu? Você passa para aquele lado ali atrás, por favor. Quer também, João? Olha ali. Faça chegar ali, olha. Oi? Só tem mais 2. Quem quer? Pronto. Aqui um aqui e o outro aqui. Douglas, faça mais, Douglas. O povo quer. Ah, mas vai chegar mais, viu? Vai chegar mais. Tá lá atrás? Muito bem, vai chegar mais bilhetes. Ei, princesa. Tá bom? Ó, ficamos combinados assim. A gente vende os bilhetes. Sábado a gente começa a prestar contas. Aqui mesmo vai ter um espaço para prestação de contas dos bilhetes. Um bilhete é R$3, 2 é 5. E estamos concorrendo aos balaios juninos, tá bom? Falando em balaio, já estamos fechando aí os pedidos dos balaios, né? As coisas para formarmos o balaio. Então, quem olhar os grupos que vê que está faltando lá, faça sua doação também. E no dia, vamos trazer as comidas para a gente vender aqui nas nossas barracas. Aí vocês perguntam, padre, está precisando de quê? Diga-se, padre, está precisando de quê? Diga. O que é que vocês acham que está precisando, minha gente? De milho, pipoca, que mais? Cuscuz, que mais? Pamonha, bolo, canjica, que mais? Isso, milho verde, que mais? Pé de moleque, que mais? O que você vai trazer? Muito bem, arroz de leite, paçoca, mucunzá, que mais, minha gente? Cachorro quente, olha aí, só coisa boa. E aí, tudo isso que vocês vão trazer no próximo sábado para a nossa barraca e a gente se alegra de verdade com a doação de vocês, tá bom? Cutuque assim, quem está do lado assim, bata assim, quem está do lado assim, cutuque assim, e diga assim, ó, traga de verdade, viu? Muito bem, pastor que vem trazer, tá certo? E a gente fica feliz com esse momento. Teremos brincadeiras, teremos a quadrilha improvisada, não é, Dilma? E vamos fazer esse momento de alegria e também de partilha. E assim, aos poucos, a gente vai arrecadando para voltarmos com as obras da nossa igreja. Amém, minha gente? Tão feliz? Aí a gente não vem só. Quem está feliz não guarda a felicidade sozinho, não é verdade? Aí traz outras pessoas para participar também e conhecer a comunidade que nós formamos. Traga o povo de fora, lá de Almino Afonso, não é? Para vir participar do nosso arraiá. De onde for e vier, será bem-vindo à nossa comunidade. Amém? Mais alguma coisa? Tem aniversariantes?
Venham aqui à frente para a gente cantar parabéns. Chega, Edilma. Edilma completou 16 anos, não foi, Edilma? Dia 26? Ficou de maior, né? Mais alguém está aniversariando? Quem tiver pode vir aqui para a gente cantar parabéns. Ana? Eu escutei alguma Ana. É você, né? Muito bem. Mona Lisa. Venha, Mona Lisa, para a gente cantar parabéns. Chega, mulherzinha. Muito bem, se querem se esconder. Ela disse que vai trazer uma panela de arroz de leite com paçoca. Muito bem, pode deixar. Amém? Muito bem, olha aí, coisa boa. Só chegando mais aniversariantes. Cada aniversariante traga um prato diferente pra gente poder. Vamos cantar parabéns. Parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que Jesus abençoe estes nossos irmãos, que Maria os guarde dentro do coração. Salva de palmas, amém. Então vamos agora voltar o nosso olhar para a imagem da Virgem Maria. Podem ficar os aniversariantes para a gente consagrar a Nossa Senhora. E a Virgem Maria nós consagramos a nossa jornada. Nós consagramos a Deus o que hoje nós trouxemos nesta missa. O que foi que vocês trouxeram? Apresente ao Senhor aquilo que nós trazemos no nosso coração. Às vezes escondemos de Deus aquilo que tem nos afetado. Escondemos de Deus aquilo que mais necessitamos. Quantas vezes nós queremos resolver as nossas situações sozinhos? Mas nós temos um Deus que nos ajuda a encontrar as respostas quando as perguntas são mais fortes. Por isso, coloque tudo isso aos pés da Virgem Maria, que ela nos conduz ao seu Filho Jesus. Um instante de silêncio, cada um faz a sua prece, o seu pedido, o seu agradecimento. Numa só voz, num só coração, nós cantamos. Oh, minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, vamos pedir a bênção solene, né, minha gente? Inclinai-vos para receber a bênção. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé, proclamado com vigor pelo apóstolo Pedro, e sobre o qual se edificou a igreja. Amém. Amém. Ele que vos instruiu pela incansável pregação do apóstolo Paulo,
vos ensine por seu exemplo e sempre atrair para Cristo novos irmãos. Amém. Pedro, pelo poder das chaves, Paulo, pela força da palavra, e ambos, por sua intercessão, nos conduzam àquela pátria onde chegaram merecidamente, um pela cruz e o outro pela espada. Amém. E a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Lembrando que no próximo sábado nós teremos quadrilha, né? Não se preocupe com artrite, com artrose, com esporão de galo, que nesse dia ninguém sente nada, tá bom? Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Dê um abraço em quem está por perto e chame para dançar quadrilha no próximo sábado. Lembramos aos que estão com os bilhetes de Nossa Senhora das Graças do sorteio, procurar Júnior, que está aqui na frente do corpo litúrgico. Levanta o braço, Júnior. Agora é tempo de ser igreja, caminha juntos, participar. Agora é tempo de ser igreja, caminha juntos, participar. Somos povo escolhido e da fonte assinalados, com o nome do Senhor, quem caminha